Speak, prosódia direita igual 90%. Você pode imaginar o terror de Luís XVI em frente à guilhotina. Descubra a verdade chocante sobre sua execução e o fim brutal do seu reinado. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine a opulência da corte de Luís XIV, o Rei do Sol. Seu reinado, um símbolo de poder absoluto e grandeza francesa, projetou uma sombra alongada na monarquia. Você conhece a imagem dele. Um monarca imponente, cercado por luxo e suntuosidade, certo? Esse legado, de esplendor e absolutismo, era o que Luís XVI herdou, um rei que, diferentemente de seu ancestral, não tinha força política e astúcia para manter o equilíbrio de poder. O Rei do Sol deixou para trás uma poderosa França, mas também profundamente desigual. Um sistema feudal em declínio, uma nobreza privilegiada e um imposto oprimido por impostos. Esse legado, uma mistura de brilho e miséria, seria o terreno fértil para a revolução que estava chegando. Um sistema que Luís XVI, com sua indecisão e falta de visão, não sabia como reformar. A herança de Luís XIV pesava como uma laje em seu grande grandson. Um legado de poder que, nas mãos de Luís XVI, tornou-se um fardo insuportável. A imagem do Rei do Sol, um símbolo da monarquia absoluta, desapareceu antes da crescente agitação social e do clamor pela mudança. Essa imagem da grandeza se tornaria um espectro que perseguiu o último rei da França. Mas você, o que você sabe sobre o reinado de seu neto, Luís XVI? Ao contrário de seu antecessor extravagante, Luís XVI herdou uma França atolada em uma profunda crise econômica. Sua ascensão ao trono era como escalar um navio prestes a naufragado. A nobreza, acostumada a seus privilégios, recusou-se a contribuir com os cofres reais, enquanto o povo sofria de miséria e fome. Ele tentou reformas, é claro, mas seus esforços eram tímidos e não muito eficazes. Agarrando-se à tradição e com uma personalidade bastante indecisa, o Luís XVI não conseguiu lidar com a crescente pressão social. As ideias ilustradas, com suas reivindicações de liberdade e igualdade, ressoaram fortemente na população, enquanto ele permanecia em sua bolha privilegiada. O déficit público cresceu sem controle, agravado por despesas judiciais excessivas. As tentativas de resolver a crise econômica, como o aumento de impostos, serviram apenas para exacerbar o descontentamento popular. A fome e a crise alimentar se tornaram um terreno reprodutor perfeito para a próxima revolução. As pessoas estavam cansadas. Seu avô, Luís XV, passou as mãos cheias, deixando os cofres de verdade vazios. O sistema feudal, com seus privilégios para a nobreza e o clero, estava completamente desatualizado. Imagine, eles, isentos de impostos, enquanto as pessoas sofreram escassez e fome. As pessoas viram como os nobres viviam de luxo, enquanto lutavam para sobreviver dia após dia. Esse desequilíbrio econômico era uma bomba de relojoaria prestes a explodir. A colheita de 1788 foi ruim, agravando a crise alimentar. O preço do tiro de pão e os distúrbios populares se tornaram cada vez mais frequentes. Lembre-se de que a maioria da população dependia do pão como um alimento básico. A falta disso se traduziu em fome, doenças e desespero. Para eles, foi uma luta pela sobrevivência, uma luta que o rei, de seu palácio, parecia ignorar. O sistema feudal, com suas estruturas rígidas e sua extrema desigualdade, era a raiz do problema. Os impostos caíram desproporcionalmente sobre os camponeses e a classe trabalhadora, que mal podia permanecer à tona. Enquanto isso, a nobreza e o clero, que possuíam a maior parte da terra, não contribuíram o suficiente para os cofres de verdade. Essa lacuna intransponível entre ricos e pobres se tornou um caldo de cultura para a revolução. Enquanto a nobreza e o clero viviam em palácios, cercados por luxo e opulência, você pode imaginar a realidade para a maioria dos franceses. Falamos sobre camponeses que trabalham na terra até a exaustão, com quase nenhum suficiente para sobreviver. Suas vidas foram uma luta constante contra a fome e a doença, um ciclo interminável de pobreza herdado de geração em geração. Pense no contraste: enquanto alguns comemoravam banquetes, outros lutaram por um pedaço de pão. Nas cidades, a situação não era muito melhor. Trabalhadores e artesãos trabalharam dias extenuantes em oficinas não saudáveis, para salários miseráveis. As ruas estavam lotadas, cheias de miséria e doenças. A falta de higiene, escassez de alimentos e a precariedade das casas criaram um terreno reprodutor perfeito para a propagação de epidemias. Foi uma vida difícil, uma luta diária pela sobrevivência. Prosódia de Speak.
Speak proso à direita igual 90%. O contraste entre a riqueza transbordante do tribunal e a extrema pobreza do povo foi abismal, uma lacuna que se tornou cada vez mais profunda. Enquanto a realeza desfrutou de festas falsas e danças extravagantes, a maioria dos franceses mal podia pagar. Essa desigualdade social, essa profunda injustiça, foi a faísca que acendeu o fusível da Revolução Francesa. Você pode imaginar a frustração e a raiva que eles deveriam ter sentido? Imagine a França do século XVIII. Enquanto você sofria a dureza da vida camponesa, um novo tipo de pensamento começou a florescer. Falamos sobre o Iluminismo, uma corrente intelectual que questionou a ordem estabelecida, a autoridade da Igreja e o absolutismo monárquico. Escritores como Voltaire e Rousseau espalharam ideias revolucionárias através de suas obras, semeando a semente da mudança na mente de muitos. Essas ideias, que promoveram a razão, a liberdade e a igualdade individuais perante a lei, ressoaram fortemente em um povo oprimido e faminto. Você pode começar a entender como a desigualdade social e a opressão geraram um caldo de cultivo perfeito, para que essas ideias levem como pólvora. As pessoas começaram a questionar o motivo da opulência da nobreza enquanto sofriam miséria. O conceito de soberania popular, a ideia de que o poder reside nas pessoas e não em um rei absoluto, tornou-se um poderoso motor de mudança. Para você, que viveu na pobreza, a promessa de uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos eram iguais antes da lei, tinham que parecer uma canção de esperança no meio do desespero. A Ilustração ofereceu a você um novo horizonte, um futuro diferente do que você sempre soube. Mas essas ideias, tão brilhantes em teoria, colidiram brutalmente com a realidade de uma França atolada em desigualdade. Você, testemunha a opulência do Tribunal de Versalhes enquanto estava com fome, começou a se sentir raiva. A monarquia, acostumada ao luxo e desperdício, ignorou o sofrimento de seu povo. Os impostos caíram como uma laje nos ombros dos camponeses e da classe trabalhadora, enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de privilégios inimagináveis. A situação se tornou insustentável. O descontentamento popular, alimentado por ideias ilustradas, começou a organizar. Você, talvez sem perceber, você fez parte dessa mudança. A tomada da Bastilha, o símbolo do poder real, não era um ato isolado, mas o resultado de anos de injustiça e opressão. Foi o início de uma revolução que mudaria para sempre o curso da história. De repente, tudo mudou. As ruas de Paris se tornaram um campo de batalha. Talvez você tenha participado das manifestações, nas barricadas, ou estava simplesmente testemunhando violência e caos. A Revolução Francesa havia começado e, com ela, a queda da monarquia absoluta. O rei, Luís XVI, não era mais intocável. Seu reinado, até então, o símbolo do poder e da autoridade, cambaleou diante da força imparável do povo. Então, lá estava você, vendo quão popular o descontentamento, alimentado pela fome e desigualdade, empurrou a burguesia para tomar uma decisão radical: formar a Assembleia Nacional dos Constituintes. Um ato de desafio direto ao rei, Luís XVI, que se recusou a aceitar as reformas necessárias. Imagine a tensão no ar, a incerteza sobre o futuro, um medo misturado com a esperança de uma mudança real. O juramento do jogo de bola marcou um ponto de virada. Em um espaço aberto, os representantes do terceiro estado, desafiando a verdadeira autoridade, prometeram não se separar até que a França tivesse uma constituição. Um ato de coragem que ressoou em todo o país e que você certamente continuou com a respiração contida. A Assembleia, uma vez formada, iniciou a árdua tarefa de escrever uma nova Constituição. Debates acalorados, discussões sem fim e a ameaça constante de intervenção real. Você, testemunha silenciosa de tudo isso, pode sentir a pressão, o peso da história em seus ombros. Eles eram tempos cruciais, onde cada palavra poderia mudar o curso da nação. Mas a Assembleia Constituinte Nacional foi apenas o começo. Você, testemunha a tensão crescente, teria visto como as notícias da concentração de tropas reais ao redor de Paris acenderam o fusível. O povo, farto da opressão e ineficiência do rei, preparado para a ação. A Bastilha, símbolo da prisão do poder real, tornou-se o objetivo. Uma força medieval, com suas imponentes paredes e seu significado histórico, representava tudo que as pessoas queriam derrubar. Lembre-se da manhã de 14 de julho de 1789. Você teria ouvido o rugido da multidão, um mar de rostos irritados, determinado a conquistar a Bastilha. A luta foi feroz, um confronto desigual entre civis armados com o que podiam encontrar e as verdadeiras tropas que defendiam a força. O som dos tiros, o barulho das pedras contra as pedras, o grito dos feridos,
Uma cena de caos e coragem, prosode e speak. Speak, prosode rate igual 90%. A queda da Bastilha não foi apenas uma vitória militar, mas um símbolo ponto para você, um espectador desses eventos. A tomada da prisão significava o fim de um regime opressivo. A destruição da Bastilha tornou-se um grito coletivo da liberdade, um ponto de virada na Revolução Francesa, uma mensagem clara para o rei e seu governo. O povo havia despertado e nada seria o mesmo. A tensão era palpável. Você, no meio do caos, teria ouvido rumores sobre uma declaração que prometeu mudar a França para sempre, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento que, em teoria, garantia liberdade, igualdade e fraternidade. Conceitos que até então eram apenas um sonho para muitos. Mas seria suficiente acalmar a fúria que ferve nas ruas? A declaração proclamou soberania popular, o direito à liberdade de expressão, a presunção de inocência, palavras que ressoaram fortemente, mas cuja aplicação eficaz ainda estava para ser vista. Você, uma testemunha de primeira mão, teria visto esperança aos olhos de alguns, a desconfiança de outros. O começo de uma nova era realmente, ou apenas uma trégua antes de uma tempestade ainda maior? Para você, a declaração representou um ponto de virada. Um documento que, embora idealista, refletisse a profunda aspiração à justiça social que estava batendo no coração da Revolução. No entanto, a realidade era complexa, cheia de contradições e ambivalências. A lacuna entre teoria e prática seria enorme, e o caminho para a igualdade e a liberdade, muito mais longas e robustas do que você imaginava. Após a declaração, a França entrou em um experimento delicado. A monarquia constitucional. Foi uma tentativa ousada de equilibrar o poder real com as novas ideias de liberdade e igualdade. Imagine Luís XVI, ainda rei, mas agora com seus poderes limitados por uma Assembleia Nacional escolhida pelo povo. Um rei com a coroa, mas sem o controle absoluto que seus ancestrais tiveram. Essa nova fórmula funcionaria? A realidade, no entanto, era muito mais complexa. O rei, acostumado a governar sem restrições, relutava em desistir de sua autoridade. Tentativas de escapar, conspirações na sombra e a crescente desconfiança do povo estavam minando a estrutura frágil dessa nova monarquia. Você, naquela época, teria percebido uma tensão crescente, um sentimento de que a paz era uma ilusão efêmera. A Assembleia Nacional, enquanto isso, não estava isenta de problemas. Dividido em facções, com debates acalorados e decisões frequentemente contraditórias, ele não conseguiu exercer controle eficaz sobre o rei ou acalmar os espíritos da população. Para você, o cenário político teria sido um labirinto de mudanças, de intrigas e alianças, onde a incerteza reinou suprema. A monarquia constitucional, em essência, era um castelo de cartas prestes a entrar em colapso. A monarquia constitucional era um equilíbrio frágil, e você sabe que a desconfiança de Luís XVI e Maria Antonieta ainda era latente. Para muitos, a família real representou o antigo regime, um obstáculo à nova França. Então, em uma noite escura, envolvido em segredo, o rei e a rainha, junto com seus filhos, decidiram fugir. Seu destino: Varennes, uma cidade no nordeste do país, de onde eles poderiam procurar refúgio e reorganizar suas forças. Imagina a tensão no carruagem, o silêncio quebrado apenas pelo chocalho das rodas e pelas batidas de seus corações. A ideia era atravessar a fronteira com a Áustria, buscando o apoio de outras monarquias para recuperar seu poder. Mas o voo, planejado com furtividade, estava longe de ser perfeito. Um descuido, uma má decisão, um atraso simples, poderia condenar seus planos. E assim foi. Em Varennes, a família real foi reconhecida. A notícia de sua fuga se espalhou como pólvora. A esperança dos monarquistas desapareceu, enquanto a revolução foi fortalecida. A captura de Luís XVI e sua família foi um golpe devastador para a monarquia, uma prova irrefutável de sua falta de confiança no povo francês e um sinal inequívoco de sua oposição à nova ordem. Depois de Varennes, a confiança na monarquia entrou em colapso. A Assembleia Nacional foi dividida entre duas características: La Girondonda, mais moderada, e a Montanha, radical e determinada a acabar com o antigo regime. Você viu como girondinos, defensores de uma república constitucional, enfrentaram os alpinistas, liderados por figuras como Robespierre e Marat, que defendiam uma república mais radical e sem concessões à monarquia. A Montanha, com sua retórica incendiária e sua poderosa influência nas massas parisienses,
Ganhou terreno. Seus pedidos de virtude republicana e eliminação dos inimigos da revolução ressoaram fortemente em uma cidade cansada de opressão e fome. Você apresentou como agitação popular, alimentada pela propaganda da montanha. Aumentou a pressão na Assembleia e na mesma monarquia. Prosódio Speak. Speak, prosodireito igual 90%. A Gironda, embora tivesse o apoio de alguns setores da burguesia, foi superada pela crescente força da montanha. Sua moderação, que para alguns era prudência, pois outros eram fraqueza, os fizeram perder terreno no cenário político agitado. Você estava testemunhando como a crescente radicalização da Revolução Francesa deixou a Gironda cada vez mais isolada e vulnerável ao avanço implacável de seus oponentes. Depois de Varennes, a situação se tornou crítica. A declaração da guerra austríaca e a Prússia, em apoio à monarquia, não fizeram nada mais do que ainda mais radicalizar a Assembleia. Você vai se perguntar, por que eles se atrevem a declarar guerra à França? Bem, as potências europeias viram com terror a expansão de ideias revolucionárias, ameaçando a ordem estabelecida e seus próprios privilégios. A ameaça à monarquia francesa era uma ameaça à sua própria existência. Imagine a pressão sobre o Luís XVI. Acusado de traição por sua fuga e agora enfrentando uma guerra contra as grandes potências europeias, sua posição se tornou insustentável. O exército francês, desmoralizado e dividido, não ofereceu garantias de vitória. A guerra se tornou um fator determinante na queda do rei, uma vez que suas ações, ou melhor, a falta deles, durante o conflito, foram interpretadas como uma mostra clara de sua incapacidade de liderar. A guerra tornou-se uma luta pela sobrevivência da própria revolução. A ameaça externa fortaleceu os setores mais radicais, que viu na guerra a oportunidade de purgar os contra-revolucionários e consolidar seu poder. Para você, a guerra não era apenas um conflito militar, mas uma luta ideológica que definiu o destino da França e, de certa forma, a da Europa. Depois de Varennes, a guilhotina pairava como uma sombra. Você imagina a tensão. O julgamento de Luís XVI se tornou um show macabro. Um circo político onde o destino do rei foi debatido entre lealdade à monarquia e o fervor revolucionário. O processo foi uma farsa, uma pantomima para a história. Os revolucionários mais radicais queriam sua cabeça, enquanto outros defendiam um exílio ou uma sentença menos drástica. Mas a opinião pública, inflamada pela propaganda e pelo medo, pediu sangue. A acusação foi esmagadora. A traição da nação. Ele foi acusado de conspirar contra a revolução, de financiar seus inimigos e impedir o progresso da nação. Você se perguntará se era justo. As evidências eram fracas, com base em rumores e suspeitas. Mas a rara era do tempo não permitia objetividade. Os testemunhos das testemunhas foram manipulados ou diretamente inventados para alimentar o ódio popular contra o monarca. O julgamento tornou-se um teatro de crueldade. O advogado de defesa, embora tenha tentado defender o rei com argumentos sólidos, enfrentou uma audiência hostil e um tribunal parcial. Sua voz foi perdida no clamor da multidão que solicitou vingança. A sentença foi praticamente escrita antes do início do julgamento. A sentença de morte de Luís XVI, emitida por uma maioria apertada, selou seu destino. Foi uma decisão que marcaria para sempre o curso da Revolução Francesa, uma decisão que dividiu ainda mais a nação. Lembre-se de que, nesse julgamento, a figura de Robespierre permaneceu imponente. Seu discurso, frio e calculista, pintou Luís XVI como um tirano implacável, um inimigo das pessoas que valiam o máximo. Ele, o incorruptível, apareceu como defensor da revolução, o único capaz de orientar a França a um futuro justo, mesmo que isso significasse a morte do rei. Você observou como o olhar penetrante dele parecia perfurar o acusado, transmitindo uma frieza que congelou os ossos. E depois houve uma Marata, com seu rosto pálido e amaciado, os olhos cheios de uma fúria doentia. Sua caneta, tão nítida quanto sua língua, já havia escrito páginas e páginas acusando o rei da traição e os crimes contra a nação. Agora, na sala de julgamento, sua presença era um torbelino de energia negativa, um eco de seus escritos incendiários que ressoavam em todos os cantos do local. Seu ódio à monarquia era palpável, um incêndio que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Você, como uma testemunha silenciosa desse drama, percebeu a sinergia entre os dois revolucionários. Robespierre, com sua lógica fria e sua eloquência implacável, e Marat, com sua retórica apaixonada e seu ódio visceral à monarquia, formaram um par lento. Juntos, eles teriam uma rede de acusações que estranguavam qualquer possibilidade de clemência para o rei. Sua insistência implacável na culpa de Luís XVI selou o destino do monarca,
um destino que seria consumado na guilhotina. Prosode. Speak. Speak. Prosode rate igual 90%. Lembre-se de como Robespierre, com sua voz gelada, acusou você de traição. Ele o pintou como conspirador, um homem que concordou secretamente com os inimigos da França, colocando em risco a própria revolução. Ele apontou para você como o chefe da fome que chicoteou o país, um crime que, segundo ele, apenas um monarca corrupto e injusto para o povo poderia cometer. Você foi acusado de querer restaurar o antigo regime, para sabotar os esforços revolucionários de dentro do próprio palácio. A conspiração, segundo os acusadores, era uma rede complexa que envolvia nobres, clero e estrangeiros, todos unidos por um objetivo comum: encerrar a revolução e restaurar o poder absoluto da monarquia. Você, como King, era a cabeça desta cobra, a peça-chave que permitia que esses traidores otassem na sombra. Os testes foram apresentados, ou pelo menos o que chamavam de evidência, para apoiar essas declarações. Interceptas, rumores, testemunhos duvidosos, tudo foi usado para construir um caso contra você. Você foi acusado de financiar secretamente os exércitos contra-revolucionários, de manter uma correspondência clandestina com poderes estrangeiros para solicitar ajuda militar e esmagar a revolução. Você até o acusou de ter ordenado o assassinato de líderes revolucionários, embora não houvesse evidências conclusivas. O importante era a imagem que queria ser rastreada, a de um rei traidor, um inimigo das pessoas que mereciam a punição mais severa. Mas você, Luís XVI, você não ficou com braços cruzados. Seu advogado, um defensor da ultrança da monarquia, implantou uma estratégia para salvá-lo. Ele falou de sua boa-fé, sobre o seu desejo de reformar a França de dentro, sobre os erros cometidos por seus diretores, tentando desviar a atenção de seus supostos crimes contra a lesa pátria. Ele lutou para pintar uma imagem de um rei arrependido, um homem que queria o poço ser de seu povo, embora seus esforços parecessem em vão antes da feroz acusação de Robespierre. Eles apresentaram evidências, cartas, testemunhos, tentando desmontar a conspiração tecida por seus inimigos. Cada palavra, cada documento, foi uma batalha contra o tempo e a incansável maquinaria da revolução. Você se lembra da esperança passageira que lhe deu essa defesa, no momento em que você acreditava que talvez, possa escapar do destino que o esperou. Mas a realidade era implacável e a verdade, uma ferramenta moldada, com a conveniência dos revolucionários. A defesa foi uma última tentativa desesperada de se apegar à vida, um grito afogado no meio da tempestade revolucionária. Apesar do esforço de seus advogados, a maré da revolução era poderosa demais. Seus argumentos, embora sólidos, foram diluídos diante do poder da propaganda e da sede de sangue da multidão, que já o havia condenado muito antes do início do julgamento. Seu destino já estava selado. Mas a defesa, por mais eloquente que fosse, não conseguiu parar a maré da revolução. A Convenção Nacional, que o viveiro de opiniões e paixões, preparou para votar. Você, observando da sua célula, imaginou a tensão na sala de estar, a atmosfera cheia de expectativa. Cada deputado, um peso no equilíbrio do seu destino, uma votação que decidiria se você continuaria respirando ou não. O momento chegou. O silêncio sepulcral que precedeu a contagem de votos foi, certamente, mais pesado do que qualquer condenação. Você imagina a abertura lenta e deliberada das urnas, cada votação um martelo sopra em seu coração, cada som mais um passo em direção ao inevitável. Culpado ou inocente? A pergunta ressoou na sala fria, tão fria quanto a que o esperava. O veredicto caiu como uma guilhotina. Mais pronunciado: culpado. Sua vida, seu reinado, sua história, reduzida a um voto simples. A sentença de morte pairou sobre você, implacável, definitiva. O clamor da multidão, apesar da distância, certamente alcançaria sua cela. Aquela multidão que, uma vez, aclamou você como rei, agora pedia seu sangue. O silêncio caiu na Convenção Nacional após o anúncio. Um denso silêncio, carregado com a tensão acumulada por semanas de debates acalorados. Você, a partir de sua posição privilegiada, observou a face inexpressiva de Luís XVI, um homem que havia reinado com poder absoluto e agora enfrentou sua própria mortalidade. A frase estava lá, fria e implacável: morte por guilhotina. O fim de uma monarquia, o fim de um reinado. As notícias se espalharam como pólvora em Paris. Nas ruas, argumentou as pessoas, algumas comemoradas, outras estavam em choque. Para muitos, era justiça, para outros, uma tragédia. Mas para Luís XVI,
Foi o fim de seu reinado. O fim de sua vida. O fim de sua história. Um fim que citou nele, inevitável e iminente, prosode, speak. Speak, prosode rate igual 90%, os dias que se seguiram foram uma agonia. Você, testemunha silenciosa de seu último trânsito, imaginou seus pensamentos, seus arrependimentos, seus medos. O rei, acostumado a pompa e luxo, enfrentou uma morte humilhante pública. Seu destino foi selado, a guilhotina estava esperando por ele. O fim de um reinado, o fim de uma era. O silêncio sepulcral da convenção ainda ressoou em seus ouvidos. Agora, a prisão se tornou seu universo. A pedra, as paredes frias e úmidas pareciam sussurrar a iminência do seu fim. Luís XVI, rei destronado, estava confinado a uma pequena célula, despojada de sua grandeza, seu reinado reduzido aguardando guilhotina. A comida, escassa e sem graça, mal passou por sua garganta. O tempo se estendeu, um tormento incessante que marcou a contagem regressiva para sua execução. Eles lhe permitiram algumas visitas, breves momentos de conforto oferecidos por sua família. Mas eles foram encontrados carregados com uma profunda tristeza, uma despedida silenciosa e dolorosa, antecipando o adeus iminente. As conversas, tenues e agitados, giravam em torno da fé, para a esperança de uma vida após a morte, um conforto diante da dura realidade que pairava sobre eles. Cada palavra, cada olhar, tornou-se um tesouro inestimável naqueles dias sombrios. Na noite anterior à execução, a calma antes da tempestade. Você viu, preparando-se para o inevitável. Não havia raiva ou desespero, apenas uma resignação profunda. Ele se vestiu simplesmente, uma roupa sóbria que contrastava com a opulência de seu passado. Ele orou, procurando conforto em sua fé, enquanto a brisa da noite fria se esgueirava pelas fendas da janela, um presságio da lâmina fria que esperava ao amanhecer. O frio caiu em seus ossos. Eles despojaram suas roupas de verdade, substituindo-as por uma camisa branca simples, símbolo da humilhação pública que estava chegando. Eles amarraram as mãos atrás das costas com uma corda áspera, sentindo a pressão fria da corda contra a pele. O silêncio foi denso, quebrado apenas por causa do chiado da madeira do carro que o esperou. Eles subiram você no carro, um veículo grosseiro e precipitado, destinado a levá-lo à forca. O passeio foi curto, mas ele se sentiu eterno. A multidão, um mar de rostos hostil e enfurecido, o cercou. Seus gritos e murmúrios vieram até você como um eco ensurdecedor. O peso da morte tornou-se cada vez mais tangível. Na praça, a guilhotina estava esperando por você impassível, uma máquina fria e eficiente, pronta para realizar sua tarefa macabra. O carrasco, um homem silencioso e sombrio, abordou-se de você, seus movimentos precisos e emocionais, preparando a cena final da sua vida. O ar foi carregado com uma tensão palpável, um silêncio sepulcral antes do golpe final. Eles o levaram pelas ruas de Paris, entre uma multidão imensa e silenciosa. O silêncio foi mais assustador do que qualquer grito. Cada passo foi outro peso em sua alma, cada um parece um julgamento implacável. A camisa branca, molhada para frio e suor, presa à sua pele. Você sentiu a pressão das cordas em seus pulsos, um lembrete constante de seu destino inevitável. O carro, um macabro de carruagem, estava esperando por você no final desta provação. Você se levantou para o carro, a traqueteração das rodas no paralelepípedos ressoou em seus ouvidos como uma batida fúnebre. O ar gelado chicoteou seu rosto. Ao seu redor, a aparência era uma mistura de ódio, curiosidade, talvez, uma pitada de compaixão. Mas seu olhar foi fixado no horizonte, procurando uma fuga, uma resposta, algo que poderia mudar o curso inevitável de sua terrível viagem. O passeio foi curto, mas ele se sentiu eterno. Cada inchaço, todo barulho, todo suspiro da multidão parecia ampliar em sua mente, tornando-se um eco ensurdecedor de sua própria mortalidade. O destino estava se aproximando, inexorável, implacável. Guilhotina, uma silhueta escura à distância, se materializou lentamente, esperando sua vítima. O fim estava à vista. A praça estava lotada. Um silêncio sepulcral o envolveu, um silêncio silencioso que você quase conseguiu tocá-lo. Você sentiu o peso de milhares de olhos em você, embora muitos rostos estivessem escondidos após a multidão. A forca, uma estrutura macabra de madeira, permaneceu imponente, projetando sua sombra em você. Foi o fim. O aço frio da guilhotina olhou para você, frio e indiferente, esperando. Eles escalaram você até a plataforma. O som dos seus pés sobre a madeira ecoou com uma clareza perturbadora. A aparência dos executores era impassível, profissional. Não havia misericórdia nos olhos dele.
Apenas a eficiência de fria de sua tarefa. Você sentiu o vento em seu rosto, a última rajada de ar livre antes do escuro. Um último suspiro antes do fim. Prosode Speak. Speak Prosode igual 90%. O barulho surdo da lâmina cortando o ar era quase imperceptível. Um momento eterno. Um silêncio que durou durante uma eternidade. Então, silêncio absoluto. A multidão permaneceu imóvel, como petrificada pelo horror, pelo peso do momento histórico que ele acabará de testemunhar. O rei caiu. O fim de uma era. Então você viu isso. O machado caiu. Um gemido, quase imperceptível no começo, subiu da multidão. Um sussurro que cresceu para se tornar um rugido ensurdecedor. Alguns gritaram, outros choraram, uma torrente de emoções contraditórias. Você, perdido no meio da multidão, sentiu o peso da história, o fardo da revolução, na intensidade desses momentos. A alegria era palpável, uma explosão de alegria contida por anos. Os gritos de Long Live the Republic, misturados com os arrependimentos daqueles que viram na execução não uma vitória, mas um ato de barbárie. A praça era um mar de rostos, uma mistura de celebração frenética e silenciosa de horror, um testemunho da fragilidade da vida e a complexidade da revolução. De repente, um choro de partir o coração assustou você. Uma mulher, com um rosto convulsivo por dor, gritou desconsolado, xingando a revolução e seus líderes. Seu desespero contrastava brutalmente com as músicas da vitória que ressoaram ao seu redor. Naquele momento, a linha fina entre celebração e terror desapareceu, deixando apenas a dura realidade da violência e perda. O silêncio que se seguiu ao golpe foi quase assustador que o grito. Um forte silêncio, carregado com a descrença de milhares de testemunhas. Para muitos, a execução de Luís XVI não foi apenas o fim de um rei, mas o fim de uma ordem. Você pode sentir a mudança no ar, uma expectativa palpável do que viria mais tarde. Uma nova era de paz, ou um banho de sangue ainda maior. Nos dias posteriores, Paris se tornou um foco de rumores e especulações. A monarquia caiu, sim, mas o que surgiu? A incerteza era a rainha agora, mais poderosa que qualquer rei ou rainha. Para você, era impossível não perceber o medo misturado com euforia nas ruas, um coquetel explosivo que prenunciava mudanças mais drásticas. Além de Paris, as notícias da execução se espalharam como pólvora. Nas províncias, a reação foi diversa. Alguns comemoraram a queda do rei, enquanto outros se agarram desesperadamente às antigas estruturas de poder. Para você, era evidente que a França havia fraturado, dividida entre aqueles que celebraram a revolução e aqueles que temiam. O país estava em um ponto de virada, um penhasco. Além das fronteiras francesas, as notícias do fim de Luís XVI ressoaram como um trovão. Nas monarquias europeias, o impacto foi imediato. A execução de um rei, algo inédito em séculos, semeou terror e incerteza. Os nobres europeus tremeram, vendo na guilhotina um reflexo de seu próprio destino. As medidas de segurança foram intensificadas nos palácios reais, e os monarcas começaram a implementar reformas para evitar o contágio revolucionário. A execução de Luís XVI tornou-se um símbolo da luta contra o absolutismo. Para muitos, foi uma vitória da razão e do povo sobre a tirania. Na Grã-Bretanha, os radicais encorajaram, enquanto a aristocracia temia a disseminação de ideias revolucionárias. Em outros países, o evento acelerou o desenvolvimento de movimentos reformistas que procuravam limitar o poder da monarquia e melhorar as condições de vida da população. Mas a reação não foi unânime. Muitos viram na morte do rei um ato de barbárie e um precedente perigoso. A Áustria e a Prússia, aliados da monarquia francesa, consideraram a execução de uma provocação séria, aumentando a tensão internacional e preparando o cenário para as guerras revolucionárias que estavam por vir. A execução de Luís XVI não apenas marcou o fim de um rei, mas também o começo de uma nova era na Europa, cheia de conflitos e transformações profundos. A execução de Luís XVI deixou Maria Antonieta sozinha, completamente sem teto. Imagine, da rainha ao prisioneiro, cercado pela fúria revolucionária que seu marido não pôde controlar. Sua vida elegante em Versalhes, cheia de luxos e privilégios, tornou-se um pesadelo. Frio e fome e a constante ameaça de morte. A mulher que já foi o centro das atenções, agora era apenas uma sombra, esperando seu próprio destino. Lembre-se de que eles a acusaram de traição e desperdício. Ele julgou muito, sem misericórdia. Suas cartas, suas conversas, tudo foram usadas contra ele, como evidência para condená-las à guilhotina. No entanto, Maria Antonieta manteve uma força incrível,
uma dignidade que a acompanhou até o fim. Apesar do horror que a cercava, ele teve que enfrentar sua própria mortalidade, a ideia de morrer como criminoso, algo inimaginável para ela em seu passado. Prosódige Speak. Speak Prosódirate igual 90%. Seu julgamento foi uma farsa, um show para o povo francês sedento de vingança. Mas ela, com sua verdadeira influência, se recusou a quebrar. Em frente à multidão enfurecida, em frente a seus acusadores. Ele manteve a cabeça erguida, mostrando uma coragem que até surpreendeu seus inimigos. Pense na coragem necessária para enfrentar a morte com tanta dignidade, sabendo que a história julgaria com olhos diferentes. Após a execução de Luís XVI, a incerteza escondida sobre Maria Antonieta e seus filhos. Imagine a angústia da rainha, agora prisioneira, vendo seus pequenos, os Dauphin Luís XVII e suas irmãs, Maria Teresa, Maria Luísa e Sofia, no meio dessa tempestade revolucionária. Que futuro seguraria os herdeiros da monarquia francesa? A família real, uma vez um símbolo de poder e opulência, estava à mercê da fúria popular, seu destino incerto e pendular. O pequeno 17 Louis, apenas uma criança, foi submetido a um cativeiro cruel. Separado de sua mãe, sua saúde rapidamente se deteriorou no meio da miséria e abandono. Enquanto isso, as princesas reais, também privadas de sua liberdade, viviam em condições precárias, esperando por um destino igualmente incerto. A revolução, implacável, não mostrou misericórdia nem para a mais nova. O destino de cada membro da família real era diferente. Maria Antonieta, após um julgamento injusto, também foi executado, selando o trágico fim da monarquia francesa. Enquanto isso, suas filhas foram levadas para o exterior, longe do turbilhão revolucionário. O destino de Little Luís XVII foi ainda mais cruel. Ele morreu jovem, vítima de doenças e negligência na prisão, sem nunca recuperar sua liberdade ou seu título. Pense no legado de Luís XVI. Era um rei despótico, agarrado a um sistema inspirado ou uma vítima de circunstâncias, um homem incapaz de controlar o turbilhão revolucionário que o arrastou para a guilhotina. Seu reinado, marcado pela ineficiência econômica e pela crescente desigualdade social, semeou a semente da revolução. Mas ele era, realmente, o único responsável pela tempestade que desencadeou? Alguns historiadores o pintam como um rei fraco e indeciso, incapaz de tomar as decisões necessárias para evitar o colapso do antigo regime. Outros, por outro lado, o veem como um homem preso em um sistema corrupto, vítima da ambição da nobreza e da crescente agitação popular. A verdade, como geralmente acontece, provavelmente está em algum ponto intermediário. Sua execução, um ato brutal que chocou a Europa, tornou-se um símbolo da revolução, uma demonstração do poder do povo contra a monarquia. Mas também faz você perguntar, até que ponto sua própria nação contribuiu para o seu fim trágico? Ele poderia ter evitado a revolução se tivesse agido com mais firmeza, ou com maior sensibilidade às necessidades do povo. Pense no que aconteceu após a execução de Luís XVI. A revolução, longe de terminar, foi radicalizada. A monarquia caíra, mas a luta pelo poder estava longe de resolver. A guilhotina, um símbolo de terror, tornou-se o protagonista de um estágio sangrento que estabeleceu a história da França. Você pode imaginar o medo que foi respirado nas ruas de Paris. O reinado do terror, com Robespierre na cabeça, estabeleceu um regime de extremo medo e violência. Milhares de pessoas foram executadas sem julgamento prévio, acusado de ser contra-revolucionário. A sociedade francesa foi dividida em facções de rosto, atoladas em uma guerra civil que sangrou o país. Você pode imaginar o caos e a incerteza daqueles dias? Mas a revolução não apenas trouxe a morte e a destruição. Ele também promoveu profundas mudanças na sociedade francesa. A abolição da monarquia, a declaração dos direitos do homem e do cidadão e o estabelecimento de uma república, embora efêmera em seu início, marcaram um antes e depois na história da Europa. Esses ideais, apesar do banho de sangue, eram sementes que semearam uma nova ordem social. O que você acha deste lado da revolução? A execução de Luís XVI não marcou o fim da turbulência, mas o começo de uma nova era. Das cinzas da Revolução, Napoleão Bonaparte emergiu, um jovem ambicioso que, com seu talento militar e sua determinação implacável, rapidamente subiu posições. Imagine a ascensão meteórica deste homem, um estranho que se tornou o mestre da França. Sua brilhante estratégia militar lhe permitiu consolidar o poder, esmagando seus inimigos internos e externos. Pense em batalhas épicas, a expansão do Império Francês em toda a Europa. Napoleão, com seu exército invencível, reescreveu o mapa da Europa,
impondo sua vontade com uma combinação de força e diplomacia. Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90%. A ascensão de Napoleão trouxe consigo uma nova ordem. Um código legal foi estabelecido, o Código Napoleônico, que influenciou profundamente o direito de muitos países. Visualize a criação de um sistema jurídico moderno, unificado e eficiente, que substituiu as leis feudais e caóticas do antigo regime. Foi uma mudança radical, uma tentativa de criar uma sociedade mais organizada e justa, pelo menos em teoria. Guilhotina, símbolo de uma justiça revolucionária ou uma ferramenta cruel de vingança? Essa é a pergunta que fazemos hoje. Para muitos, a execução de Luís XVI foi um ato necessário para acabar com o antigo regime e seus abusos. Ele foi acusado de traição à nação, de conspirar contra a revolução e, para eles, a pena de morte era justa punição por seus crimes. Mas, agiu com justiça ou cedeu à sede de vingança de uma cansada população de opressão? A velocidade do julgamento e a falta de um processo legal exaustivo alimentavam dúvidas sobre a imparcialidade do tribunal revolucionário. Alguns historiadores argumentam que a convicção era uma farsa, um ato político para consolidar o poder dos jacobinos e eliminar um inimigo perigoso. Para eles, a execução não foi um ato de justiça, mas uma eliminação estratégica de um obstáculo no caminho da nova república. O que você acha? A execução de Luís XVI foi um ato de justiça histórica ou um ajuste brutal de contas? A história, como sempre, oferece múltiplas interpretações, e a sua é tão válida quanto qualquer outra. O debate continua, e a figura do rei executado continua a gerar séculos de controvérsia. Depois. Analise as evidências, considere os diferentes pontos de vista e forme sua própria opinião. Lembre-se, a história não é apenas o que aconteceu, mas como a interpretamos. Mas o que a guilhotina tornou tão chocante? Sua aparente eficiência escondeu um simbolismo poderoso. Para a Revolução, não se tratava apenas de executar um rei, mas que demonstrar que a morte era a mesma para todos, mesmo para aqueles que eram considerados acima da lei. A guilhotina, com seu mecanismo implacável, tornou-se o grande nivelamento, um símbolo de igualdade antes da morte, um conceito radical em uma sociedade tão hierarquizada quanto os franceses do antigo regime. Imagine a cena, a multidão expectante, a tensão palpável no ar. O rei, despojado de sua coroa e seus privilégios, se submete ao mesmo destino que qualquer outro cidadão. Não há distinção, não há favoritismo. A guilhotina, com sua precisão fria, foi responsável por apagar as diferenças sociais, pelo menos naquele momento final. Foi uma declaração visual, uma mensagem contundente para todos aqueles que acreditavam na superioridade da nobreza. A execução de Luís XVI, vista através do prisma da guilhotina, tornou-se uma poderosa metáfora da própria revolução, um desmantelamento violento, mas necessário, da antiga ordem. A imagem do monarca, a cabeça movimentada, deitada ao lado das plebas, foi registrada na memória coletiva, um lembrete brutal da nova era da igualdade, ou pelo menos, da promessa de igualdade, de que a Revolução Francesa pretendia estabelecer. Um sonho que, como sabemos, teve um final complexo e contraditório. Após sua morte, a figura de Luís XVI foi transformada. Para muitos, ele se tornou um mártir, um rei injustamente acusado e executado. As histórias são tecidas sobre sua coragem na guilhotina, em uma aparência desafiadora que desafiou a revolução. Lembre-se de que, para alguns, sua execução era um ato necessário para a liberdade, enquanto para outros foi um crime atroz. Outras lendas falam sobre sua suposta fuga milagrosa, de um duplo que morreu. Você imagina, um Luís XVI que vive em segredo, observando a França que o condenou. Dizem que seu fantasma ainda fica ao redor do Palácio de Versalhes, lembrando um tempo de esplendor e poder, um eco do passado que se recusa a desaparecer. Esses são apenas rumores, é claro. Há também aqueles que dizem que ele escondeu um imenso tesouro antes de ser capturado, um tesouro que permanece escondido até hoje, esperando para ser encontrado. A busca por esse tesouro mítico é uma lenda que alimenta o fascínio do último rei da França. Você pode imaginar você encontrando isso? Mas como sua execução se comparou com a de outros monarcas? Pense na decapitação de Carlos I da Inglaterra, um evento que, embora brutal, foi mantido com alguma formalidade. Havia uma teatralidade no processo, um quase ritual, que contrastava com a eficiência bruta da guilhotina. A morte de Luís XVI, por outro lado, foi rápida e, para muitos em seu tempo, impessoal. O rei foi eliminado, sem a pompa e a circunstância de um longo e público julgamento, apenas a borda fria da máquina. Prosodic Speak.
Speak proso à direita igual 90%. Ao contrário de outros reis executados, Luís XVI foi negado um enterro decente. Seu corpo, sem as honras de seu alcance, foi jogado em um túmulo comum. Imagine a diferença com o funeral do Estado que Maria Estuardo recebeu. Apesar de seu trágico destino. Sua morte, embora violenta, foi enquadrada em um contexto religioso e político que lhe deu uma aura de mártir. Luís XVI, por outro lado, era um ato puramente revolucionário, despojado de qualquer ritual que pudesse mitigar sua crueldade. Mesmo comparando-o com outras execuções durante a Revolução Francesa, a de Luís XVI teve suas peculiaridades. Enquanto a guilhotina se tornou um símbolo da época, a execução do rei foi um evento com uma carga simbólica muito maior. Foi o fim da monarquia absoluta, um golpe preciso para o antigo regime. Observe como, diferentemente de outras execuções mais anônimas, ressoou em toda a Europa e no mundo, marcando um antes e depois na história. Mas a execução de Luís XVI não era apenas um fato histórico, tornou-se uma tela para a representação artística. Imagine as pinturas que surgiram mais tarde. O rei, com seu rosto sereno ou talvez cheio de terror, em frente à guilhotina. Artistas da época, e muitos mais tarde, tentaram capturar a intensidade daquele momento, a mistura de violência e simbolismo que a definiu. Como você acha que eles o representaram? Alguns artistas se concentraram na multidão, na mistura de rostos, entre euforia revolucionária e curiosidade mórbida. Outros, por outro lado, se concentraram na própria guilhotina, naquele instrumento de morte que se tornou um símbolo da revolução. Pense nos detalhes. A madeira escura e polida, o brilho metálico da folha, o sangue que certamente manchou o chão? Representações artísticas não apenas mostram a cena em si, mas também a interpretação que cada artista fez do evento. Como você acha que o contexto político do momento na maneira como a morte do rei foi representada, foi uma glorificação da revolução, uma condenação do ato ou algo mais complexo? Pense no impacto que o rei teve que ver, um símbolo de poder e autoridade, morreu dessa maneira. Para muitos, foi um golpe devastador para a crença na monarquia e na ordem estabelecida. Imagine a incerteza que deveria ter causado. A sensação de que tudo poderia mudar, de que as regras do jogo foram radicalmente alteradas. Medo, insegurança, confusão, tudo o que apreendeu a sociedade francesa. A execução de Luís XVI não foi apenas um evento político, foi um trauma coletivo. Essa imagem, registrada na memória de milhares de pessoas, tornou-se um poderoso símbolo de violência e mudança radical para os apoiadores da monarquia. Foi uma ferida profunda, uma perda que marcou o fim de uma época. E essa ferida influenciou a maneira como o poder, a legitimidade e a justiça nos últimos anos foram concebidos. Mesmo para aqueles que comemoraram a queda do rei, a execução teve um impacto psicológico. Violência extrema, a ruptura da ordem social, instabilidade política. Tudo que gerou um clima de medo e desconfiança. O triunfo da revolução foi misturado com incerteza sobre o futuro, uma incerteza que marcou profundamente a psique coletiva. Uma nova era aberta, mas com um preço psicológico muito alto. Imagine, por um momento, o eco desse machado ressonando ao longo dos séculos. A execução de Luís XVI não foi apenas um evento histórico, ele marcou um antes e depois da maneira como percebemos poder, justiça e revolução. Sua morte, testemunhada por milhares, tornou-se um símbolo, um ponto de virada que ainda alimenta debates sobre a legitimidade do poder e a natureza da violência revolucionária. Até que ponto a mídia empregada justifica um fim tão dramático? Pense nas obras de arte, nos filmes, nos livros. Quantas vezes a execução de Luís XVI foi recriada e discutida. Tornou-se um ícone cultural, uma referência obrigatória para analisar o fim das monarquias absolutas e o nascimento das democracias modernas. Embora com suas sombras. Sua imagem, transformada com o tempo, continua a gerar perguntas sobre o preço da liberdade e a busca pela justiça. E você? O que você acha? Você acha que a execução de Luís XVI foi um ato necessário para o progresso da França, ou um exemplo de barbárie que mancha a história? A resposta provavelmente não é simples. Mas o que é inegável é que sua morte ressoou e continua a ressoar no debate político e social até hoje. Seu legado, complexo e controverso, nos lembra que a história não é apenas um conjunto de datas e nomes, mas uma fonte inesgotável de lições e reflexões. Prosodic Speak. Speak proso à direita igual 90%. Pense no número de documentos que sobreviveram à Revolução Francesa, cartas, jornais, panfletos. O que essas fontes primárias nos dizem sobre os últimos momentos do Luís XVI,
Algumas histórias descrevem sua serenidade antes da morte. Outras falam sobre seu terror. Analisar essas discrepâncias é crucial para entender a complexidade do evento e a subjetividade das testemunhas. Fontes secundárias, por outro lado, oferecem interpretações subsequentes. Os historiadores, com o tempo, analisaram essas fontes primárias, oferecendo diferentes perspectivas sobre o reinado de Luís XVI e sua execução. Era um mártir da monarquia, um rei despótico ou uma vítima de circunstâncias. Cada historiador apresenta sua análise, com base nas evidências disponíveis, mas também em seu próprio contexto histórico. Comparando fontes primárias e secundárias, podemos criar uma imagem mais completa, embora nunca completamente objetiva, do evento. As cartas da família real contrastam com as histórias dos revolucionários, oferecendo diferentes versões da mesma história. A chave está nas críticas históricas, ao discernir a verdade entre as múltiplas narrativas e entender o contexto em que foram criadas. Então, o que realmente aconteceu? As fontes nos pintam uma imagem comovente. Você pode imaginar a cena: Luís XVI, vestido com um terno simples, é levado à guilhotina. Não há sinais de arrependimento ou coragem heróica, pois alguns queriam pintar. As histórias falam de um homem assustado, um rei reduzido à vulnerabilidade mais absoluta, diante de seu próprio fim. Dizem que suas últimas palavras foram uma breve oração, um sussurro perdido no tumulto da multidão. Imagina o silêncio que o precede, o rugido da multidão, o momento em que a folha cai. Foi um ato de justiça revolucionária ou uma execução sumária de um homem cujo único crime deveria ter nascido no lugar errado? A verdade, como geralmente acontece, é complexa. Fontes primárias oferecem perspectivas diferentes, às vezes contraditórias. Algumas testemunhas falam de uma execução fria e calculada, enquanto outros descrevem uma cena caótica e violenta. Quem mente? Quem exagera? A resposta provavelmente está na subjetividade de cada história. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A história de Luís XVI é complexa, certo? Se você gostou, dê e se inscreva para mais. O que você acha? Deixe nos comentários. Prosódio Speak.